Em Blumenau, hoje é quarta-feira, dia do nosso quadro A Voz do Consumidor, com o doutor André Cunha, advogado do direito do consumidor, que está aqui com a gente. Doutor André, bom dia. Mais um quadro aí nessa quarta-feira. Bom dia, Jorge. Bom dia, caros ouvintes aí da Rádio Itaberá, 98.7. Tudo bem com vocês? Com a gente, tudo certinho, doutor André. Olha, vamos falar hoje diretamente com as pessoas idosas, já que no próximo domingo, dia 1º de outubro, é lembrado, né, o Dia Nacional do Idoso, Dia Internacional da Terceira Idade. Por isso a necessidade nessa semana, né, doutor André, da gente falar mais diretamente com esse público. Isso mesmo, Jorge. Nós estamos aí no dia 1º de outubro, então domingo. Esse ano vai cair no domingo, dá de comemorar ainda, né, Jorge? Vamos ver quais são os tipos, iremos ver quais são os tipos de comemorações que eles podem ter, até porque são a idade mais frágil para os fraudadores, para os golpistas, né? Principalmente por causa da nova inovação na tecnologia, internet, e eles ficam mais suscetíveis, mais fragilizados, os idosos. Estamos falando isso como consumidor, eles já sabem o direito que eles têm. Consumidor, lá no dia 1º, quando se comemorar, já se faz essa consciência de que já sabe os direitos que eles têm. A maioria dos idosos, das pessoas, sabem os direitos que elas têm. O grande problema está, Jorge, em como o consumidor, o direito que tem e principalmente sendo a idade mais frágil, se nós pararmos para analisar de consumidor. Porque uma criança ela tem a proteção do pai como consumidor, né? Agora o idoso não, ele não tem a proteção de alguém. Teria que ser a proteção do Estado para o consumidor. E nos falta muito, mas muito, Jorge, fazer propagandas, fazer qualquer tipo de promoções para que esses idosos tenham essa consciência, chegue a eles o que é fraude, o tipo de golpista, né? Nem sempre o golpista, Jorge, é algo mal que chega para eles, por exemplo, uma pessoa que vem fazer o mal para eles. Às vezes é uma pessoa que diz que vai fazer o bem e faz mal. Por exemplo, os bancos. Às vezes as maiores dificuldades estão justamente em identificar, né? O que é certo, o que é errado. Quando você identifica o golpista de certa forma, você já imagina o nome golpista algo mal a ele, né? Exato. O grande problema é quando aquele golpista está disfarçado em algo de bom. Anjinho, né? Chega um anjinho aí querendo te dar um golpe. E isso é muito frágil ao idoso. O idoso que é muito frágil, isso chega muito fácil a ele. Por quê, Jorge? Muitas vezes chega em uma forma de: o senhor está precisando, quer comprar uma geladeira, um celular, precisa de um empréstimo, e o banco aproveita para fazer aquele empréstimo consignado a ele em juros, que só beneficia, infelizmente, a instituição financeira, ou ainda, Jorge, por incrível que pareça, e isso chega a ser doer, nós como, de certa forma, advogados do órgão público, que às vezes até o próprio parente faz isso com ele. Olha só. Né? Pede a senha do cartão, ou ele confia, pede a senha do cartão, vai lá, retira dinheiro, que nós temos visto muitas vezes isso, tira o dinheiro e diz que não veio aquele dinheiro, Jorge. Aí o banco fica ligando, aí ele fica, o consumidor, o idoso, fica ligando para o banco, vai aos órgãos públicos, né, do direito do consumidor, e ainda assim não tem a resposta, ou às vezes tem a resposta que alguém retirou, mas não sabe quem retirou. E é nítido que é um familiar que acabou fazendo isso. Então, o idoso, ele precisa ter uma atenção especial. E eu não digo uma atenção especial como advogado, Jorge, da família, das pessoas, dos consumidores. Ele tem que ter uma atenção especial do governo, do Estado. O Estado precisa fazer campanha, né? Tantas campanhas podem ser feitas a eles, né? Principalmente a televisão, no horário nobre. Nós temos aí as televisões, as rádios, que já fazem. Por exemplo, a Itaberá vem falando, principalmente no programa Voz do Consumidor, nós vemos falando de idoso muito tempo já, desde quando iniciou o programa, Jorge. Mas outras rádios, outras TVs, vêm fazendo um trabalho, mas precisa ser feito e efetivado, de certa forma, do governo. O governo federal tem uma ferramenta enorme, que é a propaganda em horário nobre, em todos os meios de comunicação. Poderia se fazer muito trabalho em cima disso.
Às vezes eu vejo na televisão uma instituição financeira fazendo alguma propaganda. Inclusive, essa semana passou uma propaganda em uma rede de televisão que uma instituição financeira que tem bastante problema referente a empréstimo consignado, isso eu falo com propriedade, e não só como ex-diretor do Procon de Blumenau, mas como ex-presidente do Fórum de Procon de Santa Catarina, então eu estou falando no estado todo e nas reuniões do Brasil todo. A própria instituição faz dizendo para o idoso não cair no golpe. Mas qual é o tipo de golpe? Pior golpe do que fazer um empréstimo na conta dele sem ele ter solicitado? Essa questão aí é uma coisa que a gente não consegue entender, né? Dados vazados, né? Com contratos efetivados sem a pessoa nem ter sido contactada. Essas coisas assim que tu te pergunta como pode isso. E aí você é que tem que provar. Isso. Olha só, vê da empresa provar que você aceitou. Não, você tem que provar que nem foi contactado. Embora a lei deixa bem claro que o ônus da prova é da empresa, mas a empresa responde, está aqui a assinatura dele. Muitas vezes nem é. A assinatura, muitas vezes... Jorge, quando é uma assinatura... Nós até deduzimos, será que aquele consumidor fez a assinatura? Ele poderia estar um dia mais nervoso, aí então está borrada. Porque pode mudar, né, o teu perfil no dia a dia. Tu pode estar vindo trabalhar e sofrer um acidente, bater no teu carro, e você já vai mudar, tudo que tu escrever já não é a mesma letra. Agora, quando se pega a assinatura, recorta na internet, no aplicativo, cola ela em cima da faixa de onde ele tem que assinar, aparece até a margem de que foi recortado. E aí o banco vem dizer que, infelizmente, aquela é a assinatura do consumidor? Não dá, né, Jorge? E muitas vezes, assim, o banco tem apresentado agora a foto do consumidor com o documento no lado. Mas para qualquer ação que você for fazer na internet, qualquer aplicativo pede que você tire isso. Inclusive o do Gov, que você precisa ter hoje para poder ter acesso a muita coisa. Isso. E quem garante que esses dados que eu tirei essa foto não está lá com eles? Obviamente são vendidos, né? Alguém está ganhando dinheiro com isso. Ninguém acaba com isso. Nós temos batido muita tecla, Jorge, que é referente ao INSS. Por que os golpistas ou os bancos, vamos pegar os bancos que a gente não chama de golpista, embora quando faz consignados sem autorização, isso é bandidagem. Não é nem golpista, é bandidagem. Então, o que acontece, Jorge? Por que o INSS não tem esses empréstimos consignados do benefício para aquele acidentado? Porque eles são muito mais espertos, são mais novos, não é só os idosos. Agora, por que os consignados são só para os idosos? Porque ele alega que não foi pedido, não foi solicitado. Porque ele é frágil. É mais difícil de ele procurar. Ele não tem condições, muitas vezes, porque nem sempre a família vai acompanhar. Muitas vezes nem conhecimento dos direitos. Isso mesmo, e a família também acaba não acompanhando o idoso. Né? Nós temos batido muito na tecla de que familiar, você que tem um idoso em casa, se atente a isso. O idoso atende o telefone, Jorge, ele atende na maior fragilidade. Ele vai acreditar que quem está ligando para ele está no outro lado. E aí a gente não pode culpar, Jorge, referente quando acontece esse sequestro relâmpagos, que é mentira, que se ligam de presídios e a gente não sabe de onde que estão ligando, né, que já foi comprovado de dentro do presídio, né, as próprias mídias têm passado isso. Eles ligam para o idoso acredita que é o filho que está ali. Ele acredita porque ele foi criado dessa forma. Ele foi criado num mundo que não existia isso. Não existia. Hoje, a maldade é tanta e ele continua vivendo naquele mundo. Alguns têm mudado, mas nós temos mais do que 50% das pessoas que acreditam em qualquer ligação, acreditam em qualquer link que recebe e acreditam, inclusive, naqueles ainda que batem palma na frente de casa dizendo que é do banco e foi retirar o cartão porque foi clonado. Nós vamos culpar os idosos por isso? Não. Não é uma maldade do idoso ceder dessa forma, porque ele ainda é bom. A maldade é do golpista e nós temos o Estado para protegê-los. E está na hora do Estado começar a fazer alguma coisa. E se o Estado não consegue fazer, o ente federal não consegue fazer, nós temos que começar pelo nosso município. Então o município tem que começar a fazer alguma coisa.
Para quê? Para que esses idosos não lotem uma fila, por exemplo, no PROCON, às 7 horas da manhã já estão na fila esperando, porque houve vazamento de dados dele, o salário dele foi tirado todo no cartão de débito em outro estado, São Paulo, Rio de Janeiro, ou houve empréstimo consignado no nome dele, que ele não está recebendo nada porque está vindo desconto, e muitas vezes não obedecem o banco não obedece nem a margem pela lei. Desconta muito mais. O consumidor idoso, quando vai fazer um empréstimo, que ele pode ir lá na margem de 40% com o cartão de crédito, o que ocorre? Eles fazem essa margem no consignado e fora do consignado pegam mais uma margem. Então, às vezes, ele não recebe nada. O banco sabe disso, mas faz, porque ele faz por fora. É o famoso a cachorrada que eles fazem por fora. Então, o consumidor hoje, idoso, ele está muito frágil. E está na hora de nós começarmos. Lembrando, Jorge, que nós vamos ficar idosos também. Claro. As pessoas não estão tomando essa consciência de que se estão fazendo hoje com nossos avós, nossos pais, amanhã seremos nós. O bom também, aproveitando essa oportunidade, é a gente falar para a pessoa idosa agora dos direitos dela, né? Sim, os direitos que ela tem, Jorge, porque além dos deveres que ela sabe que tem, mas os direitos como consumidor que nós falamos agora, é os direitos do dia a dia dela. Né? Muitas vezes ela procura, ou ela não sabe. A gente pode deixar bem claro o direito do idoso entrar num ônibus. Né? Ainda nós temos, né, o transporte público, nós temos os idosos acabam não pagando, algumas cidades são 60 anos, outras 65, mas a lei fala em 65 anos. Né? Então, tem muita cidade que obedece à lei unicamente. O que ocorre? O idoso entra e não tem lugar para ele sentar, e tem várias pessoas sentadas naquele local. É um direito dele, não é um dever. E é um dever de você, que não é idoso, ceder o lugar para ele, porque aquele banco é dele. É claro que quando o banco está vazio, por algum motivo, pode até sentar. A gente não vê uma maldade quanto a isso. Até porque nós somos humanos e às vezes você está ainda que você tenha 30 anos, 20 anos, você está vindo do trabalho, aquele banco está vazio, você senta. Mas entrou um idoso, levanta. Né? Seja cortês a ele. Porque isso não é nem lei, isso é educação. De muitas vezes. E é um direito dele quanto a isso, Jorge. Ele tem as prioridades no atendimento. Né? Atendimento é prioritário a idoso. As pessoas reclamam, iam no PROCON e faziam essas reclamações. Reclamam nas redes sociais, dizendo que mas é bem na hora que vai todo mundo meio-dia para o banco, os idosos, e vão para o banco também porque eles podem ir em outros horários. Calma, nós não podemos julgar a vida das outras pessoas. Muitas vezes, aquele horário que ela está no banco, a pessoa idosa, é o horário que o filho pôde levar, que ele também estava no trabalho. Entendeu, Jorge? Como acontece? Então, nós precisamos, na verdade, entender o próximo. Só que o idoso tem, por lei, ele tem a prioridade. Então, ele vai ter o caixa especial para ele. Se não tiver, ele vai ter a prioridade quando chamado primeiramente. Tá? A gratuidade no transporte público, como a gente deixou bem claro, os empréstimos consignados, ele tem o direito, né, pela sua aposentadoria, mas aqui no empréstimo a gente tem que deixar claro, Jorge, que você idoso que está nos escutando, além desse teu direito, mas verifique, faça consciência de que se realmente você precise. E eu tinha um professor, Jorge, que sempre falava para a turma na sala de aula, cuidado com o seu nome. O seu nome, de preferência, você não empresta seu nome CPF nem para pai nem para mãe. Ele sempre dizia isso. E o idoso empresta o seu cartão para empréstimo consignado, às vezes, Jorge, até para vizinho. Houve relato. Meu vizinho está precisando, eu fui lá e fiz um empréstimo e ele não pagou. E muitas vezes que apareceram esses relatos para nós, o idoso perguntava se ele tinha que pagar. Porque quem pegou o dinheiro foi o vizinho, não foi ele. É óbvio que o CPF é o seu idoso. Então o idoso vai ter que pagar e vai ter que arcar com aquela despesa que nem teve acesso ao valor porque passou para outra pessoa. E isso ocorre mesmo para filho, para irmão, para tio. Tome cuidado porque é o seu nome. Né? O seu nome, ele é algo mais valioso. E lembrando que quando você entra na negativação conforme a lei, até 5 anos após, ela pode prescrever. Não quer dizer que vai prescrever.
É isso que tem que ter ciência. E pode continuar ainda, né? O fornecedor pode continuar te ligando, cobrando. Só que ele não vai conseguir mais judicialmente, né? Ou não vai estar o teu nome lá no órgão de proteção ao crédito. Embora no banco acaba ficando dentro da proteção do Banco Central. Que daí você não tem mais você tem a informação de que você não consegue, né? Teve prejuízo e você não consegue aí liberar o valor para você. Mas lembrando, Jorge, que nesse caso da prescrição não quer dizer que vai ocorrer. Então, consumidor idoso, tome muito cuidado quando for comprar algo para alguém. É a necessidade sua, porque se for através do consignado, ele vai ficar pagando enquanto ele estiver recebendo benefício, vai vir descontado. Não há o que faça tirar aquilo do benefício. É isso aí. É uma perda muito grande. A família em casa também tem que conversar bastante, né? Para que as pessoas fiquem mais atentas a todas essas situações, né, doutor? Isso, e que sejam mais fortalecidas, ganhem mais conhecimento, né? O diálogo, Jorge, né? Tanto nos órgãos de defesa do consumidor, mas o que nós vemos por aí fica tão evidente que a família é uma família protetora ao idoso quando você vê o idoso chegando no mercado, tem alguém acompanhando ele. Não que ele não possa ir sozinho, ele tem a capacidade total de ir. Mas, quando ele já não consegue mais, principalmente às vezes enxergar o preço de algo, a idade vai chegando, nós vamos ficando com dificuldade de ver, as pessoas vão percebendo que nós temos a dificuldade, Jorge, automaticamente elas vão se aproveitando disso. Então, assim, é um acompanhamento ao idoso. Quando ele for no banco, você que está em casa escutando, quando o seu avô, a sua avó, o seu pai for no banco, vá junto. Se ele falar, eu não quero que vá junto, desconfie que tem algo. Né? Tem uma consumidora que me procurou, Jorge, há algum tempo atrás. Ela ia para o banco e a filha dela dizia, mãe, eu vou junto com a mãe. Ah, não, hoje eu vou conversar só com a minha gerente, que ela pediu para ir lá só para assinar o negócio do seguro. Ah, não. Quando foi ver, ela estava com 90 mil de empréstimo, refinanciando, e os filhos nem sabiam. A família nem sabia. E não se sabe nem o que foi feito com esse dinheiro. Nossa. Então, assim, o consumidor idoso, ele tem a consciência, mas cabe a nós, principalmente familiar, ajudar essas pessoas idosas. Lembrando, e eu sempre clico nessa tecla, é que nós também vamos ficar idosos, nós vamos também pedir proteção. Hoje, você, Jorge, graças a Deus não precisamos, mas amanhã, idosos, nós vamos precisar que alguém nos proteja também. Então, automaticamente, a família tem que colocar um pouco mais, né, de diálogo entre os idosos que você tem e, às vezes, nem morar junto com ele. O avô e a avó que moram em outra cidade, vô, tá tudo certo com o seu benefício, você não está emprestando dinheiro para ninguém, né? Vô, se ligar alguém, eu escutei na rádio isso. Esse diálogo, porque nem sempre o próprio consumidor idoso teve acesso àquela informação. É legal isso porque a gente acaba sendo um telefone sem fio de proteção, já que o governo federal, através inclusive do INSS, que é um problema muito grande, que fazem, todos os bancos fazem o que querem, as operadoras fazem o que querem no nome do consumidor idoso, porque tem todos os dados, todos, Jorge, todos os dados. Às vezes tem até, é o que a gente falou agora, tem até a foto com o documento ele segurando na mão. E não faz nada. E não é por falta de briga, porque os órgãos de defesa dos consumidores, as câmaras legislativas, as federais, todas têm batido nessa tecla. Têm batido principalmente quando a gente fala em endividamento, que a maioria são idosos através do endividamento do consignado. Tá, Jorge? Então, todos têm batido nessa tecla, mas parece que ninguém ouve. Infelizmente. Então, vamos ficar mais atento, né? Já que de lá não vem nada, vamos a gente ficar mais esperto. Doutor, obrigado pela participação. Semana que vem tem mais A Voz do Consumidor aqui na Itaberá. Ótima quarta-feira. Obrigado, Jorge. E de antemão, um parabéns a todos os idosos aí, principalmente aqueles que estão aí gozando de uma saúde de capacidade e que sabe qual é o seu direito e o seu dever. Exatamente.